ugeni huu duniani na mbinguni hakuna kama wewe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za asubuhi. Mchana. Habari za mchana. Leo ninafundisha somo la wokovu. Tunaokolewa na jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Asante sana. Mwelewa anafundisha somo kuhusu wokovu. Yesu Kristo. Wokovu. Tunaokolewa kwa jina la nani? La Yesu Cristo. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Mmeshindaje ndugu zangu, dada na kina kaka? Bom, para aqueles que estão nos vendo pela internet, ou nos verão depois, e para todos vocês, eu me chamo Celso Deretti. Kwa wale ambao wanaangalia kupitia internet na nyinyi ambao mko hapa na hasa wale ambao wamekuja kwa mara ya kwanza, anaitwa Celso Deretti. Eu sou missionário da Arquidiocese de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Ana misionari kutoka jimbo kuu la Florianópolis, mkoa wa Santa Catarina, kule Brazil. Ao meu lado está Mônica, nossa intérprete. Na pembeni mwake yuko Monica, huyu hapa ambaye ndio mkalimani wake. Agradeço a Deus por ter colocado a Mônica aqui junto conosco. Namshukuru Mungu kwamba amemweka Monica kwa pamoja na sisi hapa na nyinyi wote. Amina. Amina. Eu gostaria de pedir que o Daniel orasse por nós agora para a pregação. Naomba Daniel atuombee kabla tujaanza. Naomba tusimame, alafu elekeza mkono wako tuombe kwa ajili ya walimu wetu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya jioni nyingine njema tena iliyopata kibali machoni mwako. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako Celso na Monica ambao umewatia mafuta kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo, kwamba majira kama haya watakuwa mahali hapa chumba geni wakinena neno lako. Naomba Roho wako Mtakatifu aguse vinywa vyao kwa kala moto wa Roho Mtakatifu, ili neno linalotoka kwao likawe neno lako linaweza kuponya na kuokoa. Damu yako Yesu Kristo iliyotuokoa iendelee kutakasa maeneo haya, na Roho Mtakatifu ufungue masikio yetu ya ndani, ili yale yote uliyokusudia kwa ajili ya wokovu wetu tukayapokee kwa utukufu wa jina lako. Tunaacha yote mikononi mwako kwa Kristo Bwana wetu, na wote tuseme amina. Amém. Santa Sana, Daniel. Queridos irmãos, wapendwa ndugu zangu, quando falamos sobre a salvação, tunapoongea kuhusu wokovu, falamos sobre o tema mais importante da vida cristã. Tunaongea kuhusu mada ambayo ni muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Porque se nós não formos salvos, seremos condenados ao fogo do inferno. A nossa alma será condenada a um castigo eterno. Ora, quando falamos de salvação, é óbvio que seremos salvos de um grande perigo. Tunapoongea kuhusu wokovu, ina maana tuko katika hatari kubwa sana. Seremos salvos do fogo do inferno. Tutaokolewa katika moto wa milele. Então, preste toda atenção. Kwa hiyo sikiliza kwa makini sana. Abra bem os ouvidos. Fungulie Mungu masikio yako. Porque muito em breve todos nós estaremos mortos. Kwa sababu baada ya muda si mrefu wote hapa tutakuwa tumekufa. A morte já se aproxima de cada um de nós. Kwa sababu kifo kinamkaribia kila mmoja wetu. O Salmo 89 diz que a vida de um homem é 70 anos.
Zaburi 89 ou 90, dependendo da tradução. Zaburi ya 89 au ya 90 inaongea kuhusu, Diz que a vida de um homem é 70 anos. anasema kwamba neno linasema kwamba katika Zaburi ya 89 au 90 kwamba uhai wa mwanadamu ni miaka 70 au 80. E os mais fortes chegam aos 80. Na wale wenye nguvu ndio wanafika 80. E se comer o galho, pode chegar aos 90. Kama unakula ugali unaweza kufika hata miaka 90. Porém, a morte vem. Lakini hata hivyo kifo kinakuja. Quantos anos você tem? Wewe hapo una umri gani? Já está próximo dos 70 anos. Unakaribia, wengine unakaribia miaka 90 Ou 80. au 80. E a morte já está aí. Lakini kifo kiko hapo. E o que vem depois da morte? Kwa hiyo nini kinakuja baada ya kifo? O céu ou o inferno. Mbingu au jehanamu? Se formos salvos, iremos para o céu. Kama tukiwa tumeokolewa tutaenda mbinguni. E se formos condenados, iremos para o fogo do inferno. Kama tutakuwa tumehukumiwa tutaenda kwenye moto wa jehanamu. A pergunta é como nós chegamos à salvação? Sasa nauliza tunafikaje kwenye huo De wokovu? que maneira podemos entrar no céu? Kwa hiyo ni njia gani tunaweza kutumia tuweze kufika mbinguni? Qual é a porta que nos dá acesso ao paraíso? Kwa hiyo ni mlango gani ambao unatuwezesha kuingia paraiso? Lembre-se que quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, Kumbuka kwamba wakati Adamu na Eva ambao ni wazazi wetu wa kwanza walipotenda dhambi, eles foram expulsos do paraíso. walifukuzwa pale Edeni. E Deus colocou querubins de fogo guardando os portões do paraíso. Kwa hiyo Mungu akaweka pale malaika wakawa wanalinda ile milango ya kuingia pale paraiso. E o homem foi privado da glória de Deus. Kwa hiyo mwanadamu akawa amezuiliwa kupokea utukufu wa Mungu. É o que está escrito em Romanos 3:23. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha Warumi mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 23. Seria bom ler até Romanos 3:23. Anasema fungua hapa, soma Warumi 3 mstari wa 23. Warumi 3:23 nasema. Warumi 3:23. Todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Neno la Mungu nasema Romanos 3:23. 3:23. Neno la Mungu nasema Warumi 3:23 nasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Isso. Então, veja, a porta do paraíso foi fechada. Kwa hiyo angalia kwamba mlango wa paraiso ulifungwa. E qual porta agora Kwa hiyo ni mlango gani sasa? nós podemos entrar novamente no paraíso? Ambao tunaweza kuutumia kwa upya ili kuingia paraiso. Jesus. Ni Yesu. Jesus. Ni Yesu. Lembre-se de uma coisa. Kumbuka kitu kimoja. Vamos entender o que é o pecado e as suas consequências. Sasa tutajifunza kuhusu dhambi ni nini na matokeo yake. Romanos um pouquinho mais para frente, Romanos 6:23. Kusoma Warumi 6 mstari wa 26. Romanos 6:23. Pode ler. Warumi 6 mstari wa 23. Ali diz que o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Warumi 6 mstari wa 23 unasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amina? Amina. Salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Então, o homem tem um problema, chama-se pecado. Kwa hiyo mwanadamu ana tatizo linaloitwa dhambi, E que gerou um problema ainda maior, chama-se morte. ambalo limetengeneza tatizo kubwa zaidi ambalo linaitwa kifo. Então, o que é o pecado? Kwa hiyo dhambi ni nini? O pecado foi uma ofensa contra Deus. Dhambi
ni kitu ambacho kimetengenezwa kumpinga Mungu. E somente Deus, portanto, poderia perdoar o homem. Lakini Mungu angeweza hata kumsamehe yule mwanadamu. Mas tinha um problema. Lakini kulikuwa na shida. O homem não tinha como ir até Deus. Lakini yule mwanadamu alikuwa hana namna ya kumfikia Mungu. Então, Deus é amor. Kwa hiyo Mungu ni upendo. Deus é amor. Mungu ni upendo. Deus, então, como o homem não tinha como ir até Deus, Deus desce até o homem. Kwa hiyo kwa kuwa mwanadamu hakuwa namna ya kwenda mpaka kwa Mungu, Mungu akaamua kushuka kwa mwanadamu para salvar o homem da morte eterna. ili kumwokoa huyu mwanadamu kutoka mauti ya milele. Por isso que João 3,16 diz que, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Na ndio maana katika Yohana sura ya 3 aya 16 inasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe wa pekee ili kila mwaminie ataokolewa, bali asiaminiwa atahukumiwa. Eu volto a repetir aqui. Narudia tena. Não há nada mais importante para nós do que a vida eterna. Hakuna kitu cha muhimu zaidi kwetu kama uzima wa milele. Vida eterna. Uzima wa milele. Qual é o maior desejo do coração do homem? Lipi tamanio kubwa zaidi katika moyo wa mwanadamu? O maior desejo do coração humano é viver eternamente. Tamanio kubwa la mwanadamu ni kuishi milele. É um desejo que está gravado no coração do homem, mas fora das suas possibilidades. Lakini ni kitu ambacho kimeandikwa kwenye moyo wa mwanadamu kutaka kuishi milele, lakini iko nje ya uwezo wake. Então, todos nós, a morte representa para nós a extinção. Kwetu wote kifo kinawakilisha representa o fim de tudo. Kifo kinawakilisha kwetu wote. Extinction. Kifo kinawakilisha mwisho wa kila kitu. Significa o fim de tudo. Ina maana mwisho wa kila kitu. Por isso que tudo que nós fazemos na vida é para afugentar a ameaça da morte. Ndio maana kila tunachofanya katika maisha yetu ni kwa kufanya kifo kitukimbie. Então, há um problema. Lakini kuna shida. Ninguém de nós consegue vencer a morte. Hakuna hata mmoja wetu anayeweza kushinda kifo. A morte, ela é inevitável. Yaani kifo hakiepukiki. Porque ela é salário do pecado. Kwa sababu ni mshahara wa dhambi. E todos pecaram. Na wote wametenda dhambi. E todos foram privados da glória de Deus. Na wote wamekosa Mungu. É o que está escrito. Está escrito no Salmo 48. Imeandikwa katika Zaburi ya 48. Salmo 48. Zaburi ya 48 fungua. Versículos de 6 a 14. 48, mstari wa 48. Pode ser o 49 ali na sua Bíblia. Anasema kwenye Biblia zetu na 49. Salmo 48 diz assim, versículos de 6 a 14. Aya ya kwanza hadi ya 14. Por que ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Pode ser o 49 na sua, né? De 6 a... Por que ter medo nos dias do infortúnio, quando me cerca a malícia de meus inimigos? É diferente? Veja no 48. 49? Versículo 6 em diante, do 6. Por que é diferente ali? Vê se você acha. Por que ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? Tenta esse aqui, o 50, não. Tenta o 50. Não? É 6 em diante. Por que ter medo nos dias de infortúnio, quando me cerca a malícia dos meus inimigos? É diferente a tradução, né?
Mas vamos, aqui diz, faz uma tradução livre então aqui, Mônica, aqui ó. Aqui diz, nenhum homem a si mesmo pode salvar-se. Anasema kwamba hakuna mtu hawezi kujiokoa mwenyewe, nem pagar a Deus o seu resgate. wala kumlipa Mungu kwa ajili ya kuikomboa. Caríssimo, é muito caro o preço da sua alma. Anasema kwamba ni gharama sana roho yake. Jamais conseguirá. Kwa hiyo hawezi, não conseguirá prolongar indefinidamente a vida e escapar da morte. huwezi kuongeza maisha yako. Então não adianta se a pessoa é rica ou pobre, Kwa hiyo haijalishi kama mtu ni maskini au tajiri, se é branca ou negra, au kama ni mweupe, kama ni mzungu au mweusi, se é feio ou bonito, kama ni ana sura mbaya au ana sura nzuri, se tem estudo ou não tem estudo, kama amesoma au hajasoma, não consegue escapar da morte. hawezi kuepuka kifo. Porque o homem, ele pecou e a morte entrou no mundo por causa do pecado. Mwanadamu alitenda dhambi na dhambi ikaingia duniani kwa ajili ya hiyo dhambi aliyotenda. Agora, qual é a solução que Deus deu para salvar o homem? Kwa hiyo Mungu alileta suluhisho gani ili kumwokoa huyo mwanadamu? Lembre-se que Deus é amor. Kumbuka kwamba Mungu ni upendo. E lá em Gênesis 3,15, Deus já promete a vinda de um Salvador. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 15, Mungu alimwahidi mwanadamu. Vamos ler Gênesis 3,15. Fungua kitabu cha Mwanzo aya 3, sura ya 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sura ya 3, Mwanzo. É o que os teólogos, o que a gente conhece como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do Salvador. Hapa kwa wanateolojia wanasema kwamba hapa ndio tangazo la kwanza la ukombozi. Proto é primeiro. Tangazo la kwanza. Aí vem o nome protótipo, prototype. Então, proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da vinda do Salvador. Anasema hapa ndio tokea tangazo la kwanza la kuja ukombozi. Olha, Gênesis 3,15, depois que os nossos primeiros pais pecaram. Fungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Gênesis sura 3, 3,15. mstari wa 15. Depois que os nossos primeiros pais pecaram. Baada wazazi wetu wa kwanza kuwa wametenda dhambi. Porém, ódio entre ti e a mulher. Deus falando para a serpente. Kwa hiyo Mungu akamwambia shetani au adui, nyoka, akamwambia kwamba nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, entre a tua descendência e a dela. na kati ya uzao wako na uzao wake. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Quem é a mulher aqui? Mwanamke hapa ni nani? A mulher é Nossa Senhora. Mwanamke hapa ni mama yetu Maria. É Nossa Senhora. Mama yetu Maria. É Nossa Senhora. Jesus chama a sua mãe de mulher pelo menos 2 vezes. Hapa Yesu alimwita mama yake mwanamke. Kwenye Biblia imeandikwa mara 2. Nas bodas de Caná, no casamento de Caná, pale kwenye harusi ya Kana, e aos pés da cruz. na pale chini ya msalaba kabla ya kufa kwake. Não porque Jesus era uma pessoa grotesca. Sio kwa sababu Yesu alikuwa mtu ambaye ni mbaya wa ajabu. Não, Jesus era um gentleman. Alikuwa mtu mwema. Igual o Daniel. Kama Daniel. Pessoa querida. Alikuwa mtu mzuri. Então ele chama a mulher para exaltar o papel de Maria no plano da salvação. Na alimuita mwanamke kwa ajili ya kumuinua katika hadhi ya ukombozi. Quem é Nossa Senhora? Kwa hiyo bibi yetu Mama Maria ni nani? É a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Ni mwanamke ambaye ataenda kukanyaga kichwa cha shetani. Por isso que a gente diz que o nó da desobediência de Eva foi desamarrado pela obediência de Maria. Ndio maana tunasema kwamba ile fundo ilikuwa imefungwa Eva lilifunguliwa na mama yetu Bikira Maria. Maria é a nova Eva que gerou o novo Adão. Maria ni
Eva mpya ambaye alimzaa Adamu mpya, O novo Adão, que é o nosso Salvador Jesus. ambaye ni mwokozi wetu Yesu Kristo. Isso não é maravilhoso? Yote si habari njema? Vamos aplaudir Nossa Senhora? Tumpigie makofi Mama Maria. Então, a descendência da mulher, quem é? Kwa hiyo uzao wa mwanamke ni nani? É Jesus, Ni Yesu. certo? Sawa eh? Então, vamos lá para... E olha que coisa interessante. Gênesis 3,15, João 3,16. Twende kitabu cha Yohana sura ya 16. Então, João 3,16 é a realização de Gênesis 3,15. Kwa hiyo Yohana Não precisa ler não, Mônica, é só para... Então, João 3,16 é a realização de Gênesis 3,15. anasema Yohana 3 mstari wa 16 ni ukamilisho wa mwanzo tuliosoma hiyo ambayo ni tatu ngapi? 15. João 3,16 é o versículo mais pregado no mundo inteiro. Yohana 3:16 ni mstari ambao unahubiriwa sana na dunia nzima. E claro, como um excelente católico, você o conhece de cor. Kama wewe ni Mkatoliki ambaye umeshika Katoliki wako, unaifahamu hili kabisa kichwani. Como você lê a Bíblia todos os dias, você sabe de cor esse versículo. Kama unasoma Biblia yako kila siku, utakuwa unafahamu mstari. Eu espero que você não precisa perguntar a um evangélico que versículo é esse. Naamini kwamba unatarajia kwamba hutamuuliza mlokole kuhusu mstari. João 3,16. Yohana 3:16. É a realização de Gênesis 3,15. Ni utimilifu wa Mwanzo 3:15. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hadi akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie awe na uzima wa milele. O nosso Deus não é maravilhoso? Mungu wetu si ni mzuri jamani? Não é um Deus, realmente é um Pai querido, não é? Ni baba ambaye ni baba mpendwa sana. Não é um Pai maravilhoso? Ni baba mpendwa. Porque éramos inimigos de Deus. Kwa sababu sisi tulikuwa adui wa Mungu. E Ele dá o seu Filho para nos salvar. Kwa hiyo akatoa mwanawe wa pekee ili atukomboe. Isto é muito amor, não é? Huo ni upendo mkubwa sana, si ndio? Nós temos uma irmã aqui que é médica. Kuna sister moja hapa ambaye ni daktari. Ela é médica. Ni daktari. Fica de pé, irmã, por favor. Sasa naomba usimame. E seguramente ela já presenciou um transplante de rim. Anaamini kwamba huyu ameshawahi kwa mfano mtu alikuwa na tatizo la figo. Yeye akarudishia. Asante sana, irmã. Então, se uma pessoa da sua família precisasse de um rim, você doaria? Kama mtu kwa mfano mtu mmoja kwenye familia yako alikuwa na shida ya figo na akahitaji kupewa figo mpya, utampa hiyo figo? Talvez. Inawezekana. Se fosse um desconhecido, você doaria? Kama ni mtu ambaye humfahamu, utampa? Acho que não. Nadhani hapana. E se fosse um inimigo seu? Kama ni adui yako, você doaria? Ungempa hiyo figo? Não, acho que você comeria o rim da pessoa. Nadhani hata ungekula hiyo figo yake. Si ni sawa? Si ni kweli? Deus poupou a vida de Isaac quando o pediu em sacrifício a Abraão. Mungu aliokoa maisha ya Isaka wakati hapo alikuwa amemwambia Ibrahimu kwamba mtoe mwanao, lakini Mungu akamwokoa. Mas Deus não poupou a vida do seu filho. Lakini Mungu huyo hakuokoa maisha ya mwanae wa pekee para nos salvar. Ili atuokoe. E lembre-se, kumbuka, éramos inimigos de Deus. Tulikuwa maadui wa Mungu. Nós tínhamos uma culpa que não podíamos pagar. Tulikuwa tumetenda kosa ambayo tusingeweza hata kulipa. Uma dívida
tulikuwa na deni. Tínhamos uma dívida que não podíamos Tulikuwa pagar. na deni ambayo tusingeweza kulipa. E Deus manda o seu Filho Kwa hiyo Mungu akamtuma mwanaye para pagar esta dívida aje kulipa hilo e deni nos salvar na sisi da kutukomboa morte eterna. na kifo, mauti ya milele. Você já viu falar em sequestro? Umeshawahi kusikia watu wanatekwa? A pessoa é tirada da sua família, Mtu anaondolewa kwenye familia yake, é colocada num cativeiro anafungwa mahali, e os sequestradores pedem um resgate. na wale waliomteka wanaomba malipo fulani, E quando a pessoa não consegue pagar o resgate, na wakishindwa kulipa ile hela iliyoombwa, normalmente o refém é morto. wakati mwingine yule mtu anauawa. Essa era a nossa Kwa situação. hiyo hali yetu ilikuwa hivyo, Estávamos reféns do demônio, tulikuwa tumefungwa na shetani, reféns da morte eterna. tulikuwa tumefungwa kwa ajili ya kifo. Não tínhamos como pagar o resgate. Tulikuwa hatuna namna ya kulipa hilo deni. E Deus é amor. Mungu ni Manda o seu Filho para nos resgatar. anayekuja kutukomboa. E qual é o preço que Jesus paga para nos salvar? Kwa hiyo Yesu amelipa kiasi gani ili kutukomboa? A sua vida, Alilipa kwa maisha a yake. sua vida, Alilipa kwa uhai o seu wake, sangue. damu yake. Por isso que a Bíblia diz que fomos comprados por um alto preço. Ndio maana Biblia inasema kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa sana. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu, O sangue de Deus damu ya Mungu. foi um preço muito alto. Ilikuwa ni gharama kubwa sana. Se você tem um filho, não tem? Inawezekana hapo una mtoto, si ndio? Uma filha? Au mtoto wa kike wa kiume. Você ama muito o seu filho? Napenda sana na mtoto. E se Deus pedisse o teu filho em sacrifício, Mungu akikuomba huyo mtoto kama mtoe sadaka, você daria? ungempa? É difícil, né? Ni ngumu sana. Nem mesmo o gato a gente tem tanto amor a um gato que a gente não quer que ele morra. Hata paka, wengine tunafuga paka. Tunapenda wale paka wetu kiasi kwamba usingependa yule paka wako afe. Né? Imagina um filho. Sasa fikiria kuhusu mtoto wako. Imagina um filho, meus irmãos. Fikiria kuhusu mtoto. Deus dá o seu filho como resgate. Kwa hiyo Yesu, Mungu anamtoa mwanae wa pekee kama gharama ya kumkomboa mwanadamu. É por isso que o maior atributo de Deus é a sua insondável e infinita misericórdia. A maior qualidade de Deus, né? É a sua infinita misericórdia. Ndio maana kitu kikubwa cha Mungu ni ile huruma yake ambayo haina mwisho. Então Deus é rico em misericórdia. Kwa hiyo Mungu ni mwingi wa rehema. Eu gostaria que você lesse, se possível, hoje o primeiro e o segundo capítulo de Efésios. Ningependa kama ukifika nyumbani leo usome sura ya kwanza ya kitabu cha Waefeso. Amina? Amina. Irmãos, Wapendwa, veja, ona. o que significa o nome Jesus? Nini maana ya neno Yesu? Jesus significa literalmente Deus salva. Maana ya Yesu ni kwamba Yesu anakomboa. É por isso que em Lucas capítulo 1, Ndio maana katika kitabu cha Luka sura ya kwanza, Lucas capítulo 1, Luka sura ya kwanza falando sobre a anunciação, inaongea kuhusu kutabiriwa kuzaliwa kwake Yesu. quando o anjo aparece a Maria, Wakati malaika anamtokea Maria, no capítulo 1, versículo 30, sura ya kwanza mstari wa 30, o anjo disse-lhe: não temas, Maria, malaika akamwambia, usiogope Mariamu, pois encontraste graça diante de Deus. kwa maana umepata neema kwa Mungu. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, Ele na será- jina lake utamwita Yesu. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho.
Amina? Amina. O que Jesus significa Deus salva? Nini maana ya Yesu? Jesus, o nome Jesus significa Deus salva, God saves. Kwa hiyo maana ya jina Yesu ni kwamba Yesu Mungu anaokoa. Santo Agostinho, Mtakatifu Agustino, santo africano, ambaye ni mtakatifu Mwafrika, era o santo preferido do Papa Bento XVI. alikuwa mtakatifu aliyependwa sana na Papa Benedicto wa 16. Se você lê o catecismo da Igreja Católica, Ukisoma katekesi ya kanisa Katoliki, está recheado de citações de Santo Agostinho. wamenukuu sana, wamechukua nukuu nyingi sana kutoka maisha ya mtakatifu Agustino. Porque o redator do catecismo final foi o Papa Bento XVI. Kwa sababu aliandika mambo mengi pale kwenye katekisimu ya Katoliki ni mtakatifu Papa Benedicto. E ele puxou a brasa para a sardinha dele. Kwa hiyo vitu alivyoweka pale ni vitu anavyopenda mwenyewe. E Santo Agostinho diz que a justificação do pecador é uma obra maior do que a criação do céu e da terra. Entendeu? Anasema kwamba yani a justificação, justification, do pecador é uma obra maior do que a criação do céu e da terra. Yani ile kumfanya mtu ambaye alikuwa ametenda dhambi, kumfanya ahesabiwe haki huyo mtu ni kitu zaidi au ni tendo zaidi kubwa kuliko uumbaji wa mbingu na dunia. Porque a justificação do ímpio, né, do pecador, ela permanecerá para sempre. Kwa sababu kuhalalishwa kwa mtu au mtenda dhambi mtu anakuwa amewekwa huru maisha yake yote, enquanto os céus e a terra passarão. Ambapo mbingu na dunia zinapita. E diz que é uma obra maior do que a criação dos próprios anjos. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kuliko hata kile cha malaika. Porque demonstra uma misericórdia maior da parte de Deus. Inaonyesha huruma kubwa sana kwa upande wa Mungu. Amina? É por isso que o que é justificação? Kwa hiyo nini maana ya kuwekwa huru, kuhesabiwa haki? Ile haki, kuhesabiwa haki é fazer justiça. Maana yake ni kutendewa haki. Quando há problema entre homens, há aberto processo na justiça. Kunapotokea mahusiano magumu au matatizo kati ya mwanadamu na mwanadamu, kunakuwa na mambo ya kwenda mahakamani. Então ali vai ser reparado dano feito a alguém. Na pale sasa inatolewa haki kwa ajili ya mmoja. Aí tem juiz e os advogados. Anakuwepo hakimu na yule mshtakiwa. Então ali é feito justiça em favor de quem foi prejudicado. Kwa hiyo pale inatolewa haki kwa ambaye alikuwa ametendewa mambo mabaya. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5. Ona kinachosema katika neno la Mungu katika kitabu cha Warumi sura ya 5. Romanos capítulo 5. Warumi sura ya 5. Muito importante. Muhimu sana. Diz assim, a partir do versículo 1, justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lembre-se que éramos inimigos de Deus. Kumbuka kwamba tulikuwa maadui wa Mungu. Éramos objetos da ira divina, da raiva divina. Tulikuwa Mungu ametuwekea kama hasira ambayo haiepukiki. De que maneira nós temos a paz com Deus? Kwa hiyo tuna amani, tunapataje hiyo amani kwa Mungu? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. É por isso que Atos 4:12 diz o seguinte: ndio maana Matendo ya Mitume, debaixo do céu, Atos capítulo 4, versículo 12. Matendo ya Mitume
sura ya 4 mstari wa 12 unasema, debaixo do céu, chini ya jua nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. hakuna jina ambalo kwalo mtu aweza kuokolewa. Só há salvação em Jesus Cristo. Bila Só temos salvação em Jesus Cristo. tuna ukombozi kupitia kwa Yesu Kristo peke yake. Tunaokolewa na jina la Yesu Kristo. Tunaokolewa na jina la Yesu Kristo. Amina? Amen. Não há salvação em nenhum outro nome. Hakuna ukombozi kwa jina lingine lolote. Então, cuidado em quem você coloca a tua fé. Kwa hiyo angalia sana kwamba imani yako umeweka kwa nani. No mundo há muitos falsos profetas Na sasa hivi kuna duniani kuna manabii wa uongo wengi sana que apresentam falsos salvadores. ambao wanaleta kombozi za uongo nyingi sana. Por exemplo, Kwa mfano, hoje se fala muito em reencarnação. Reincarnation. Que a pessoa morre e reencarna novamente em outra pessoa. Reincarnation? Reincarnation. anasema kwamba kuna wengine wanaamini kwamba wanaamini kwamba mtu anaweza akafa baadaye akarudi tena akawa kitu kingine. É muito defendido nos países orientais. Anasema kwamba hiyo iko zaidi maeneo ya huko kwao huko. Então, por exemplo, eles dizem que uma vaca é alguém que reencarnou. Wanaamini kwamba hata ng'ombe ni mtu fulani ambaye alikuwa amekufa, sasa amerudi akaja kwa namna ya ng'ombe. E que o meu sofrimento é porque eu estou pagando pecados de uma vida passada. Na kwamba wanaamini pia kwamba mateso yangu yanayoteseka sasa hivi na ninalipa dhambi nilizotenda huko nyuma. Isso chama-se reencarnação. Hiyo inaitwa reincarnation. Kiswahili chake sijui kwamba anarudi tena. Kwa hiyo inawezekana huyo ng'ombe ni yule mtu analipa dhambi zake kwa mambo aliyotenda huko nyuma, kwa hiyo amerudi kama ng'ombe. Então eles querem explicar o sofrimento da vida humana porque a pessoa pecou na vida passada e tem que pagar o pecado na vida presente. Kwa hiyo wanaamini hivyo kwamba huyo mtu alitenda dhambi huko alipokuwa anaishi, kwa hiyo amerudi lazima alipe kwa namna hiyo. Isso é uma afronta ao amor de Deus. Hiyo ni kitu ambacho kinaenda kinyume na upendo wa Mungu. Veja, Colossenses capítulo 2 fala que na cruz, não precisa nem abrir, na cruz Jesus pagou todos os nossos pecados. Wakolosai sura ya 2 nasema kwamba Yesu alilipa dhambi zetu zote. Ele perdoou todos os nossos pecados. Alitusamehe dhambi zetu zote. Amém? Amina. Então, diz ali que ele na cruz, ele cancelou a nossa culpa. Nasema kwamba akiwa pale msalabani ni kama alisamehe makosa yetu yote. É óbvio que a salvação não é automática. Ni kwamba o ukombozi sio kitu cha mara moja, cha haraka. Já que Jesus pagou a minha dívida, então eu estou livre para pecar. Kwa hiyo kuna wanaoamini kwamba kwa sababu Yesu alishalipa dhambi zangu, alishalipa makosa yangu, basi mimi nimesamehewa dhambi zangu. Não. Jesus diz: quem crer será salvo e quem não crer será condenado. Yesu anasema kwamba aaminie ataokoka, asiamini atahukumiwa. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande dívida, kwa mfano una deni kubwa sana, e alguém vem por amor de mim paga essa dívida. Anakuja mwingine anakulipia hiyo deni. Então, se eu devo, a pessoa está me ameaçando de morte, ou você me paga ou eu te mato. Kwa mfano kama nina deni ya mtu fulani, anakuja ananitishia kwamba sipolipa hiyo hela yangu mimi nakuua. E tem gente que mata mesmo por causa de dinheiro. Wengine anaua kabisa kwa ajili ya pesa. Mas vem alguém que me ama e diz: eu vou pagar a tua dívida. Lakini anakuja mtu labda anayekupenda anasema kwamba nakulipia ile deni. Aí eu estou livre da condenação. Kwa hiyo nakuwa
huru kwa ile hukumu ambayo nilikuwa na. Mas se depois de me ver livre da dívida eu vou e me endivido novamente, Lakini baada ya kuwa nimekombolewa, nimelipia ile deni, naenda tena na kopa tena deni lingine kubwa. de quem é a culpa? Sasa kosa ni ya nani? É Kosa ni minha? ya nani? La kwangu? É minha? La kwangu? É minha. La kwangu. Por isso que a fé, ela gera conversão. Ndio maana kwamba imani ni kama kubadilika, mabadiliko mapya. Se não há conversão, não há fé. Kama hamna mabadiliko, hakuna imani. Aí nós estamos brincando com a nossa salvação. Tunakuwa tunachezea ukombozi Nós wetu. estamos colocando em risco a salvação eterna da nossa alma. Tunakuwa tunaweka hatarini ukombozi wetu, ukombozi wa roho zetu. A Bíblia diz, o catecismo da Igreja Católica afirma que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Katekisimu Katoliki nasema kwamba hakuna dhambi kubwa ambayo kanisa Katoliki haliwezi kusamehe. Qualquer pecado que tenhamos cometido, Kila dhambi ambayo tumetenda, se há arrependimento kama kuna kutubu e se confessarmos a um sacerdote, na tukaenda kuungama kwa padri, Deus perdoa. Mungu anasamehe. Deus perdoa. Mungu anasamehe. Mas lembre-se, Lakini kumbuka, o médico não pode curar uma doença se o paciente não apresentar a queixa. Daktari hawezi kumponya mgonjwa kama yule mgonjwa hajamweleza daktari tatizo lake. Certo? Ni kweli? Nós precisamos apresentar a Deus a nossa culpa, Kwa na sisi tunatakiwa twende tupeleke kwa Mungu makosa yetu, para que o sangue de Jesus lave o nosso pecado. ili kwamba damu ya Yesu isafishe dhambi zetu. Lembre-se de uma coisa, irmão. Kumbuka kitu kimoja ndugu A yangu. pessoa que morre em pecado mortal Mtu anayekufa katika dhambi ya mauti vai para o inferno anaenda motoni no dia da sua morte. na siku atakapokufa. Isso é muito sério, meus irmãos. Kitu ambacho ni serious sana. Será que estamos levando a sério isso? Hivi tunachukulia serious hicho kitu? O mundo brinca com a salvação. Dunia inacheza sana na wokovu. O mundo despreza o amor de Deus. Dunia inadharau upendo wa Mungu. Olha, a misericórdia de Deus é infinita. Huruma ya Mungu haina mwisho. É insondável. Sabe que é sonda que pega uma pedrinha amarrada no barbante e põe no mar para ver a fundura? É uma sonda. Anasema ya huruma ya Mungu haina mwisho wa kina, inaenda mpaka haina mwisho. Então, se você amarrar uma pedrinha no barbante para ver a profundidade da misericórdia de Deus, nunca vai chegar no fundo. Kwa mfano unaweza ukaweka kijiwe hapo baharini hapo, unataka uone mwisho wa upendo wa Mungu, utapata. Mas a misericórdia de Deus não nos salva. Lakini huruma ya Mungu haitukomboi. A misericórdia, o amor de Deus não nos salva. Upendo wa Mungu hautukomboi. Nós somos salvos pela fé. Pela fé. Kwa imani. Fé que gera uma conversão. Imani ndio inazaa mabadiliko. E que produz uma vida nova. Imani ndio inazalisha maisha mapya. Uma vida de santidade. Maisha matakatifu. Uma vida de obediência à palavra de Deus. Maisha ya utii katika neno la Mungu. Uma vida de obediência aos mandamentos. Maisha mapya ya kutii amri za Mungu. Aí sim nós vamos entrar na vida eterna. Kwa hiyo tunaenda kuingia katika uzima wa milele. Olha o que está escrito em Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Fungua Mathayo 7. Mathayo 7. 13 e 14. Mathayo 7 mstari wa 13 hadi 14. Mateus 7, 13 e 14. Mathayo 7. Mathayo 7. Mathayo 7.
capítulo 13, versículos Mathayo 7 13 e 14. Diz assim: aya 13 hadi 14 nasema, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, E numerosos são os que por aí entram. nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionayo ni wachache. Agora, o mundo de hoje perverteu esta mensagem. Sasa dunia ya leo inaendana na huu wa Adulterou esta mensagem, distorceu, né? dunia ya leo ni kama inapindisha mistari ya. O que o mundo de hoje prega? Kwa hiyo dunia ya leo inahubiri nini? Que larga é a porta que conduz à salvação, Inakwambia tupa huo mlango ambao unaleta uzima, e estreita é a porta que conduz à perdição. lakini anasema kwamba mstari ni mlango mdogo ndio unaingiza unakupeleka uzimani. Vocês perceberam que Jesus se tornou um estorvo para a humanidade? Um estorvo, um obstáculo, algo que tipo, estorvo é algo que atrapalha o meu caminho. Umegundua kwamba kwa wengi Yesu amekuwa ni kama kikwazo katika maisha. E claro, veja o que diz a palavra de Deus. Ona neno la Mungu linavyosema. O que diz a palavra de Deus em João, capítulo 10, versículo 10. João capítulo 10, versículo Yohana 10 mstari wa 10. 9 e 10. João 10, 9 e 10. Yohana 10 kuanzia aya ya 9 hadi ya 10. Eu sou a porta. Mimi ni mlango. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. Mimi nalikuja ili wawe na E uzima, para que a tenham em abundância. kisha wawe nao tele. Essa é a palavra da nossa salvação. Hili neno la Bwana. Veja, Jesus é a porta. Ona, Yesu ni mlango. Não há outra porta por onde nós encontramos salvação. Hakuna mlango mwingine ambao unaokoa. Isso significa que Jesus deve ser o centro da nossa vida. Hii ina maana kwamba Yesu ndio anatakiwa kuwa kama sehemu yetu, yani kiini cha maisha yetu. Jesus é tudo para nós. Yesu ni kila kitu kwetu. Nós vivemos para amar e servir Jesus. Tunaishi ili tumpende na kumtumikia Yesu. Nós vivemos para agradar o nosso Senhor Jesus. Na sisi tunatakiwa kuishi kwa ajili ya kumpendeza Yesu Kristo. Jesus, ele é a porta e não há outra. Yesu ni mlango na hakuna mlango mwingine. Mas é preciso entrar por esta porta. Tunatakiwa kuingia kwenye huo mlango. Nós acabamos de ler que kusoma saa hizi larga é a porta que conduz à perdição. kwamba mlango mkubwa unaenda mambo mabaya. E são muitos os que entram por esta Wengi porta. wanaingia kwenye kupitia ule mlango. Que porta larga é essa? Na mlango mkubwa huu ni upi? É a porta dos vícios. Ni mlango wa mambo kama ulevi. É a porta do adultério. Mlango wa uzinzi. É a porta da perversão dos sexos. Mlango wa ngono. Hoje ninguém mais consegue saber quem é homem e quem é mulher. Siku hizi hamna anayejua mwanamke ni nani na mwanaume ni nani. É o pecado de Sodoma e Gomorra. Hiyo ni dhambi ya Sodoma na Gomora. A porta larga é a porta da embriaguez, da bebedeira. Mlango mpana ni mlango wa ulevi. A porta da corrupção. Mlango wa nini? Corruption, rushwa. A maioria dos governos hoje são possuídos pelo demônio. Kwa hiyo watu wa serikali wengi siku hizi wamekamatwa na shetani.
com raras exceções. Ni wachache ambao wako vizuri. Corrupção generalizada nos governos. Rushwa, serikali tofauti tofauti zimetawala. A maioria dos governos hoje defende o aborto. Kuna serikali nyingi hapa duniani ambazo zinatetea utoaji wa O mimba. assassinato de crianças indefesas no ventre da mãe. Uuaji wa watoto wasio na makosa katika matumbo ya mama zao. Não é terrível isso? Si ni kitu kibaya hicho? Não é terrível? Si ni kitu kibaya? O dia que estes homens estiverem diante do tribunal de Cristo, Siku hao watu watakapokuwa mbele ya hakimu ambaye ni Yesu, o que eles vão dizer? watasema nini? Sabe o que eles vão ouvir da boca de Jesus? Unajua watasikia ni kutoka kwenye kinywa cha Yesu. Ide malditos para o fogo eterno. Nenda nyewe mliolaaniwa kwenye moto wa milele. Olha a pornografia. Ona mambo ya ngono. Crianças de 3 anos de idade já têm acesso a vídeos pornográficos. Watoto wa miaka mpaka 10 tayari wanaangalia mambo ya ngono. Ninguém mais consegue controlar. Wazazi hata hamna anayeweza kuwazuia tena. E os que produzem e distribuem a pornografia, Na wanaotengeneza na kusambaza hizo ngono. o que dirão quando estiverem diante de Cristo? Hao watu mnafikiria watakuwaje mbele ya Yesu? Eu não quero estar no lugar dessas pessoas. Mimi singependa kuwa katika sehemu ya hao watu. Pelo amor de Deus, Mungu aniepushe. meus irmãos, Ndugu zangu, vamos nos converter. tubadilike, tukombolewe. Hoje é o dia da minha salvação. Leo ni siku ya ukombozi wangu. Hoje eu tenho que escolher Leo lazima nichague onde eu quero passar a eternidade. kwamba ningependa kupita wapi. No céu ou no inferno. Ningependa kwenda mbinguni au motoni. No céu ou no inferno. Mbinguni au motoni. No céu ou no inferno. Mbinguni au motoni. Por toda a eternidade. Milele na milele. Veja, irmãos, Angalia ndugu a zangu. salvação ela é gratuita, é dom de Deus. Ukombozi ni wa bure, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mas eu tenho que me abrir a essa salvação. Lakini lazima niwe tayari kupokea huo Eu ukombozi. tenho que reconhecer que sou pecador necessitado de salvação. Lazima nitambue kwamba mimi ni mkosefu anayehitaji huo ukombozi. Pensa, por exemplo, numa pessoa que tem uma doença muito grave Kwa mfano, fikiria mtu ambaye ana ugonjwa wa mauti e não tem cura para a medicina. na hata mna dawa zinazoweza kumtibu, Mas de repente alguém descobre a cura. lakini ghafla mtu mmoja akagundua dawa ya kutibu huo ugonjwa. E todo mundo vai para aquela pessoa e diz: Ei, ei, descobriram a cura da sua doença. Kila mtu ataenda pale anasema kwamba nimegundua dawa ya ugonjwa huu. Mas olha, não somente isso. Lakini sio hiyo tu, Tem uma pessoa mna mtu mmoja que vai pagar todo o teu tratamento. ambaye atalipia gharama zote za ugonjwa wako, Custa muito caro. za matibabu ambayo ni gharama sana. Mas essa pessoa, Lakini huyo mtu porque ela te ama muito, kwa sababu nakupenda sana, ela vai pagar todo o teu tratamento, ambaye atalipia gharama zote za vai pagar a cirurgia, atalipia upasuaji, vai pagar a internação, analipia kulazwa, vai pagar todos os remédios, analipia madawa yote, vai pagar o transporte aéreo. anakulipia labda umepelekwa na ndege mahali. E a pessoa diz assim: não quero. Alafu kama ametokea mtu wa hivyo, wewe ni mgonjwa, anataka kupa vyote hivyo, labda kupeleka nchi za nje kwa matibabu, alafu namwambia mimi sitaki. Irmãos, Ndugu zangu, a salvação é gratuita. ukombozi ni wa bure. Existe a porta da salvação. Kuna mlango wa Você ukombozi. sabe que toda porta tem maçaneta por dentro e por fora. Unajua kwamba katika kila mlango kuna kitasa ndani na nje. Mas existe uma porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Lakini kuna mlango ambao una kitasa ndani tu, nje hamna. É a porta da salvação. Huo ni mlango wa ukombozi. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:20. Angalia kilichoandikwa katika kitabu cha Ufunuo, Apocalipse 3:20. sura ya 3 mstari wa 20. Diz o seguinte: é Jesus falando. Yesu anasema, Eis que estou à porta e bato.
tazama, nasimama mlangoni na bisha. Se alguém ouvir a minha voz Mtu akisikia sauti yangu e me abrir a porta, na kufungua mlango, entrarei em sua casa nitaingia kwake, e cearemos, eu com ele e ele comigo. nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Jesus está batendo na sua porta hoje, irmão. Yesu anagonga mlangoni kwako leo, ndugu yangu. Mas ele não consegue abrir a porta pelo lado de fora. Lakini hawezi kufungua mlango kupitia. Só você pode abrir essa porta. Sasa wewe ndio unatakiwa ufungue mlango kwa kutumia kitasa cha ndani. Isso exige humildade da sua parte. Sasa hiyo inategemea unyenyekevu wako. Jesus diz, a palavra de Deus diz, quem se humilha será exaltado. Kwa sababu neno la Mungu linasema ajinyenyekeshaye atainuliwa. E quem se exalta será humilhado. Atakayejiinua Qual é a pior humilhação que alguém pode sofrer? Kwa hiyo ni kitu gani kibaya ambacho mtu anaweza kuteseka nacho? É o inferno. Ni moto wa milele. Porque no inferno, Kwa sababu moto wa milele, os demônios vão zombar das almas condenadas por toda a eternidade. mashetani wataenda kutesa zile roho maisha milele na milele. Por toda a eternidade. Milele na milele. Vão zombar das almas. Watakuwa natesa zile roho. Você poderia ter se convertido. Lakini wewe ungeweza hata kukombolewa. Você poderia ter se confessado. Ungeweza hata kuwa umetubu. E você caiu na nossa armadilha. Lakini umeangukia kwenye hilo tatizo. Cuidado, irmão e irmã. Jihadhari ndugu. Hoje é o dia da minha salvação. Leo ni siku ya ukombozi wako. Olha, lembre-se o que Jesus disse aqui para nós. O ladrão vem senão para furtar, matar e destruir. Kumbuka ambacho Yesu ametuambia kwenye somo hili baada kama kwamba kwa Yohana 10:10 kwamba mwivi huja ili auwe, achinje na kuharibu. E qual morte Jesus está falando? Kwa hiyo ni mauti gani ambayo Yesu anaongea? Da morte eterna da alma no fogo do inferno. Anaongea kuhusu mauti ya milele na kutupa kwenye moto wa milele. Porque existe uma morte que pode dar glória a Deus. Kwa sababu kuna kifo ambacho kinaweza kuleta utukufu kwa Mungu. É os mártires, por exemplo, Kwa mfano wale waliokuwa mashahidi que deram a vida pelo evangelho. Mashahidi ambao waliuawa kwa ajili ya Injili. Mas tem, Jesus diz, não temais aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Ndio maana Yesu akasema kwamba usiogope wale wanaoweza kuua mwili na usifanye zaidi ya hapo. Mas tenham medo daquele que depois de matar pode lançar a alma no fogo do inferno. Waogope yule ambaye anaweza kuua baadaye akakutupa kwenye moto wa milele. Não brinque com a tua salvação. Usichezee ukombozi wako. Não brinque com o pecado, irmão. Usichezee dhambi. A salvação só é possível para quem se arrepende e confessa os seus pecados. Ukombozi unawezekana tu kwa yule anayetubu na anayetubu dhambi zake. Não há salvação sem o perdão dos pecados. Hakuna wokovu bila msamaha wa dhambi. Porque quem está em pecado está em dívida com Deus. Kwa sababu ambaye yuko katika dhambi ni kama na deni kwa Mungu. Não está justificado. Hajahesabiwa haki. Irmãos, Ndugu zangu, não há salvação sem o perdão dos pecados. Hakuna ukombozi bila msamaha wa dhambi. Quando Jesus aparece para Paulo, Yesu anapomtokea Paulo, Atos capítulo 16, Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo. Não, Atos capítulo. Matendo. Vamos, Atos. Atos capítulo. Atos capítulo 10, 43. Matendo ya Mitume sura ya 10 aya Atos 10, 43. Aya 43. Matendo 10. Vamos a partir do 42. Matendo 10. 10, 42. Matendo 10,
kuanzia aya 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é Ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia kuwa huyo ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa wahai na wafu. E sabe o que o mundo hoje prega? Unajua dunia siku hizi inahubiri nini? Que cada um de nós é juiz do bem e do mal. Kwamba kila mmoja wetu siku hizi ana haki ya Cada um de nós é juiz do que é bem e do que é mal. kwamba kila mmoja wetu yeye ni mwenyewe ndio anaweza kuamua mabaya ni yapi na mazuri ni Os yapi. homens de hoje, é eles que definem o que é bem e o que é mal. Wanadamu wa siku hizi yeye ndiye anaamua mabaya ni yapi na mazuri ni yapi. Então, para o homem de hoje, o bem é se prostituir. Kwa mwanadamu wa leo mema ni kufanya ukahaba, É matar crianças no ventre da mãe. kuua watoto kwenye matumbo ya mama zao E por aí vai. na mengine na zaidi. Não, mas existe um juiz dos vivos e dos mortos. Lakini yupo hakimu wa wazima na wafu É Jesus? ambaye ni Yesu. É Jesus? Ni Yesu. Olha o 43. Aona mstari wa 43. Dele, todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Matendo 10 mstari wa 43. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Irmãos, todos nós temos o livro da vida. Wapendwa ndugu zangu, wote tuna kitabu cha maisha. Olha o que está escrito em Apocalipse. Ona kilichoandikwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Apocalipse capítulo 20. Ufunuo 20. Ufunuo sura 20 A partir do versículo 11. kuanzia mstari wa 11. Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 11. Vi então grande trono branco e aquele que nele se assentava. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aliyeketi juu yake, Os céus e a terra fugiram de sua face. ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, Já não se achou lugar para eles. na mahali pao hapakuonekana. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. na vikafunguliwa na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro. na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao, Segundo as suas obras. sawa sawa na matendo yao. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Bahari ikawatoa wafu waliokuwa ndani yake, Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea. na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwa ndani yake. Cada um foi julgado segundo as suas obras. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Preste atenção agora. Sikiliza sasa. Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Olha para este mar que está aqui. Olha ali o mar. Hebu angalia hiyo bahari iliyoko hapo mbele yetu. É lindo, maravilhoso. Inaonekana nzuri sana hiyo bahari. Tem peixe. Kuna samaki. As pessoas nadam, Watu wanaenda kuogelea, andam de barco. wanaenda na mitumbwi. Mas existe um lago de fogo do tamanho do mar, Lakini kuna ziwa la moto ambalo linalingana na bahari hii, onde as almas condenadas sofrem por toda a eternidade. ambapo roho zilizohukumiwa
zitatupwa huko milele na milele. Mas eu pergunto, meus irmãos, Lakini nauliza ndugu zangu, é esta a vontade de Deus para cada um de nós? haya ni mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja wetu? Foi para isso que Deus mandou o seu Filho Jesus? Ndio maana Mungu akamleta mwanaye wa pekee Yesu, Para que acabemos no lago de fogo? kwamba tuishie kwenye ziwa la moto? Qual é a vontade de Deus a Nini nosso mapenzi respeito? ya Mungu katika maisha yetu? São Paulo, ele escreve a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo anamwandikia Timotheo katika barua yake ya kwanza. São Paulo, primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Timotheo wa kwanza. É 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Timotheo wa kwanza sura ya pili aya ya 3 mpaka ya 4. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote wakolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Eu vou repetir, o 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Narudia mstari wa 4 kwamba ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Irmãos, Ndugu zangu, Deus é amor. Mungu ni upendo. Deus, ele só pensa em nos dar a vida eterna. Mungu anawaza tu kuhusu kutupa uzima wa milele. Queridos, hoje é o dia da nossa salvação. Wapendwa, leo ni siku ya ukombozi wetu. Não há decisão mais importante em nossa vida do que aceitar Jesus como o meu Salvador pessoal. Hakuna kitu kikubwa katika maisha yetu zaidi ya kumkubali na kumpokea na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Sabe o que aconteceu no dia da morte de Jesus? Hivyo najua nini kilitokea siku ya kifo cha Yesu? Toda a nossa culpa foi apagada. Kwamba madhambi zetu zote zilifutwa. Deus perdoou todos os nossos pecados. Kwa Yesu akatusamehe dhambi zetu zote. E Deus cancelou o documento, aboliu, sabe aboliu? Aboliu o documento cujas prescrições nos condenavam. Kwa hiyo kile kitabu ambacho tulikuwa tumeandikwa ni kama kikao kimefutwa chote. Kwa hiyo hamna majina yetu. Lá estava escrito: Celso é réu de morte. Kwa hiyo pale kimeandikwa Celso amepangiwa kifo. Mônica é ré de morte. Mônica amepangiwa kifo. Deus pega esse documento, ele encrava na cruz e ele abole esse documento. Significa que tudo que está escrito aqui não tem mais valor. Por isso que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim que de agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Romanos 8, 1. É Romanos 8, 1. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Warumi 8 mstari wa kwanza unasema, basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Amina? Irmãos, wapendwa, olha que graça, ona hii neema, que maravilha. Neema ya ajabu. Irmãos, mas eu quero dizer uma coisa importante para vocês. Ningependa kusema kitu kingine kizuri kwenu. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo
capítulo 7, versículos 29 em diante. Wakorintho wa kwanza, É 1 Coríntios 7, Wakorintho wa de kwanza 29 até o 31. sura ya 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 aya ya 20 Diz: mas eis o que vos digo, irmãos, aya 29. o tempo é breve. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa kwanza sura ya É 29 até o 31. É capítulo 7, né? É okay. 7 de 29 a 31. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 aya ya 29 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. lakini ndugu zangu, nasema hivi, muda ubakio si mwingi. O que importa é o que os que têm mulher vivam como se a não tivessem. Basi tokea sasa wale walio na wake na wawe kama hawana, Os que choram como se não chorassem. na wale waliao kama hawalii, Os que se alegram como se não se alegrassem. na wale wafurahiao kama hawafurahi, Os que compram como se não possuíssem. na wale wanunuao kama hawana kitu, Os que usam deste mundo como se dele não usassem. na wale wautumia ulimwengu huu kama hawautumii sana, Porque a figura deste mundo passa. kwa maana mambo ya ulimwengu huu yanapita. A figura deste mundo passa, irmãos. Za mambo ya dunia hii, O ndugu yangu, que está yanapita. dizendo aqui? Nini kinaongea hapa? Aquilo que Jesus sempre falou com todo o amor. Ni kile kitu ambacho Yesu siku zote alisema kwa upendo mkubwa sana. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus Tafuta kwanza ufalme wa mbinguni e a sua justiça, na haki yake, e tudo mais vos será dado por acréscimo. na mengine yote utapewa kwa ziada. Amina. Irmãos, Wapendwa, hoje é o dia da nossa salvação. leo ndio siku ya ukombozi wetu. Amém? Amina. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus ele ascendeu ao céu, Nataka niwaambie kwamba wakati Yesu aliposhuka toka mbinguni, ele abriu as portas do paraíso alifungua milango ya paraiso para todos nós. kwa ajili yetu wote. Então as portas do paraíso estão abertas. Kwa hiyo milango ya paraiso iko wazi. Mas para eu entrar pelas portas do paraíso, Lakini ili mimi niingie katika hiyo milango ya paraiso, eu preciso abrir a porta do meu coração na lazima nifungue mlango wa moyo wangu e convidar Jesus na kumkaribisha Yesu para se assentar no trono do meu coração na aweze kukaa katika moyo wangu, e tirar toda a idolatria que está no meu coração. ondoa kila kitu kibaya katika moyo wangu, Tirar toda a idolatria que está no meu ondoa coração kila kitu kibaya kwenye moyo e wangu convidar Jesus para entrar no meu na coração. kumkaribisha Yesu katika moyo wangu. Irmãos, Ndugu zangu, a segunda vinda de Jesus está muito próxima. ujio wa pili wa Yesu uko karibu. A segunda vinda de Jesus está muito próxima. Ujio wa pili wa Yesu uko karibu. E olha só o que vai acontecer no dia da segunda vinda de Jesus. Angalia kitakachotokea wakati wa ujio wa pili wa Yesu. Lembre-se do que eu falei anteriormente. Kumbuka nilichosema hapo mwanzoni. Cuidado em quem você coloca a sua fé. Angalia imani yako unapoiweka, Porque você precisa colocar a tua fé em alguém que tem poder para ressuscitar você dos mortos. kwa sababu unatakiwa kuweka imani yako kwa yule ambaye ana uwezo wa kukufufua. E só alguém que ressuscitou dos mortos tem esse poder. Ni yeye tu aliyefua kutoka wafu ndio ana uwezo huo. Me fala quem é essa pessoa. Niambie, niulize, huyo mtu ni nani? Quem é essa pessoa? Huyo mtu ni nani? Jesus! Huyo mtu ni nani? Jesus! Huyo mtu ni nani? Yesu. Yesu. Quem é que ressuscitou dos mortos? Nani aliyefua katika wafu? Então, por isso, para nós encerrarmos, Kwa hiyo ndio maana kabla tujamaliza, vamos abrir João 5, de 21 em diante. tufungue kitabu cha Yohana sura ya 5. Yohana 5, João 5, de 21 em diante. Yohana 5 sura ya 5 mstari wa 21. 5, de 21 em diante. Yohana 5 aya 21 na kuendelea. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha,
vivyo hivyo na mwana awahuisha wote awatakao. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo o julgamento ao Filho. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, Deste modo todos honrarão o Filho, bem como honram o Pai. ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Amin, amin nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mauti na kuingia uzimani. Você já visitou um cemitério? Mwishowahi kwenda makaburini? Mwishowahi kwenda makaburini? Agora vejam o que vai acontecer no dia da segunda vinda de Jesus. Sasa ona kitakachotokea wakati wa ujio wa pili wa Yesu. Versículo 25. Mstari wa 25. Em verdade vos digo, Amin, amin nawaambia, vem a hora e já está aí em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. saa inakuja na sasa ipo, wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, E os que a ouvirem viverão. na wale walisikiao watakuwa hai. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, hivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini Ele mwake. conferiu o poder de julgar porque é o Filho do homem. Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Presta atenção agora. Sikiliza sasa. Não vos maravilheis disso. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som de sua voz. Mstari wa 28. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Nao, mstari wa 29, nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Palavra da nossa salvação. Neno la Mungu. Você imagina, irmãos, os corpos saindo do sepulcro Hebu fikiria mwili unatoka kaburini, e vão se unir à alma. alafu unapokea tena roho. A alma que já está no céu ou no inferno. Ile roho ambayo tayari iko mbinguni au iko motoni. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, irmão. Nina habari njema ya kukupa ndugu yangu. Jesus veio para te salvar. Yesu amekuja kwa ajili ya kukuokoa. Ele veio para te dar a vida eterna. Amekuja kukupa uzima wa milele. Ele veio para te resgatar da morte. Amekuja kutoa kwenye mauti. E de agora em diante, Kuanzia sasa não há mais condenação hakuna tena hukumu para aqueles que estão em Cristo kwa wale Jesus. walio katika Kristo Bwana. Se você não está em Cristo Jesus, Kama wewe katika Kristo Bwana, toma a decisão agora. chukua hatua sasa. Jesus veio para salvar os pecadores. Yesu amekuja kwa ajili ya kukomboa wenye Ele dhambi. deixa as 99 ovelhas que não precisam Anaacha de salvação 99 e vai em busca da ovelha perdida. anaenda kutafuta kondoo moja aliyepotea. Ele vai em busca de cada um de nós. Amekuja kutafuta kila mmoja E wetu. não somente isso, Na sio hilo tu. diz que ele vai até encontrá-la. Anasema kwamba anaenda mpaka nampata. Até encontrá-la. Mpaka nampata. Jesus olhou para você, Mungu amekuona. ele viu o teu pecado, Ameona dhambi yako. ele viu que você estava caminhando para a morte, Ameona kwamba ulikuwa unatembea kuelekea e mauti. ele foi atrás de você Ameenda nyuma yako. e diz: eu vou levar essa pessoa lá para o Congamano, Amesema nampeleka huyo mtu kwenye kongamano. para que ela ouça a palavra, Ili asikilize neno. a palavra da salvação, Neno la ukombozi. e abra o coração, Afungue moyo wako. para que eu possa entrar, Ili niweze e kuingia. para que eu possa lhe dar vida, Ili niweze kumpa uzima. vida e abundância, Uzima tele. para que eu possa libertá-la da morte, Ili niweze kumweka huru. e Ili siku moja. um dia, Ili siku moja. abrir para ela Nimfungue
nifungulie mlango, a porta da eternidade. mlango wa uzima. Esse dia é hoje, meu irmão. Hiyo siku ni leo. Hoje, Leo. agora, Sasa. é o dia, Ndio. é a hora Sasa. da minha salvação. Sasa ni wakati. Agora, Sasa. hoje, Leo. é o dia Ndio siku da minha salvação. Ya Jesus Cristo é o Senhor. Yesu Kristo ni Bwana. Jesus Cristo é nosso Salvador. Yesu ni mkombozi E wetu. não há outro. Hakuna mwingine. Abra agora Fungua a sasa. porta do teu coração. Wa moyo wako. Essa porta Mlango que huu. tantas vezes Mara mara nyingi. nós abrimos para o demônio Tumefungua kwa ajili ya e maisha. permitimos que ele entrasse. Tumemruhusu aingie. Tantas vezes abrimos para o pecado. Mara nyingi tumefungua kwa ajili ya dhambi. Tantas vezes abrimos para a destruição. Mara nyingi tumefungua kwa ajili ya uharibifu. Chegou a hora. Umefika wakati. Chegou a hora. Agora. Hoje. Agora. De abrir. Wakati wa kwa ajili De abrir esta porta kufungua mlango para Jesus, kwa Yesu aquele que deu a sua vida ambaye alitoa maisha yake para nos salvar, ili kutuokoa para nos libertar da morte kupata huku e para nos dar a vida eterna. uzima wa E milele. com Ele, Na kwake por toda a eternidade, milele na milele nós reinaremos, tutaishi, porque o seu reino não terá kwa fim. sababu ufalme wake hauna O seu reino não terá fim. ufalme wake hauna E no seu reino na ufalme wake não haverá mais morte, hakutakuwa zaidi na hakutakuwa tena na kifo, não haverá mais demônios, hakutakuwa tena na shetani, não haverá mais tristeza, hakuna tena huzuni, não haverá mais luto. hakuna tena misiba, Será alegria eterna, itakuwa furaha, será a felicidade eterna. kuwa na furaha E por milele. toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade, nós viveremos na presença de Deus, Mbele ya Mungu. numa festa que não terá fim, Furaha na numa alegria que não terá fim, furaha haina mwisho. na presença de Jesus, Mbele ya Yesu, na presença de Maria, mbele ya Maria, na presença dos anjos, mbele ya e malaika. cantaremos os louvores de Deus por toda a eternidade. Porque com efeito de tal modo Deus amou o mundo, Kwa sababu wa Mungu ameupenda ulimwengu que deu seu Filho único, kwamba akamtoa mwanawe wa pekee para que todo que nele crer ili kwamba kila mwaminifu não morra, hata kufa mas tenha a vida awe na eterna. uzima wa milele. Tumsifu Yesu Cristo. Sifu Yesu Kristo. Fica de pé, meu irmão. Simama ndugu zangu, simama, Inclina um pouquinho a sua cabeça. inamisha kidogo kichwa chako, Reze junto comigo agora. tuombe pamoja. Meu amado Salvador Jesus, repete comigo. Mpendo wangu Yesu Kristo, naomba tusali pamoja, fumba macho, inamisha kichwa, tufuate hii sala. Meu amado Salvador Jesus, Mpendo wangu mkombozi Yesu Kristo, Tu veio ao mundo para me salvar. umekuja duniani ili kutukomboa. Muitas vezes, Senhor, Mara nyingi Bwana, eu abri a porta do meu coração umefungua mlango wa moyo wangu, para o diabo, umefungulia shetani, para o pecado, umefungulia dhambi, para falsos profetas, umefungulia manabii wa uongo, para falsos salvadores. umefungulia wakombozi wa uongo. Mas a Tua palavra diz Lakini neno lako linasema que hoje é o dia da minha salvação. leo ni siku ya ukombozi wangu. E agora, Senhor, Na sasa Bwana, nesse exato momento, sasa hivi Bwana, eu abro a porta do meu coração. nafungua mlango wa moyo wangu Eu te aceito como meu único Salvador. na kupokea kama Bwana pekee mkombozi wangu. Eu renuncio ao demônio. Namkataa shetani E eu peço que Tu mesmo, na Senhor, kuomba wewe peke yako Mungu, acorrente a Satanás, mfukuze shetani, tira Satanás do trono do meu coração muondoe shetani kwenye moyo wangu, e assenta-te, Jesus, no trono do meu na coração. kupokea Yesu kwenye moyo wangu. Senhor Jesus, Bwana Yesu, Tu vieste ao mundo umekuja duniani para me dar a vida eterna. kwa kunipa uzima wa milele. Eu tomo a decisão agora, Senhor, Chukua hatua sasa Bwana de entrar pela porta estreita, ya kuingia kwenye mlango mwembamba,
a porta da oração, mlango wa sala, a porta dos sacramentos, mlango wa sakramenti, a porta das vigílias, mlango wa mkesha, a porta do amor ao próximo. mlango wa upendo kwa jirani yangu. Eu tomo a decisão agora, Senhor, Chukua hatua sasa Bwana de procurar um padre ya kumtafuta padri e confessar todos os meus na pecados. kutubu dhambi zangu zote. Senhor Jesus, Bwana Yesu, lava com o teu sangue todo o meu pecado. safishe kwa damu yako dhambi zangu zote. Eu invoco sobre mim agora Na kuita sasa Bwana, o poder da tua cruz. naita nguvu za msalaba wako. Destrói com o poder da tua cruz, Senhor, Haribu kwa kutumia msalaba wako todo o poder do demônio, nguvu zote za shetani, toda a obra do demônio. ni matendo yote ya shetani. A partir de agora, Senhor, Kuanzia sasa Bwana, eu quero viver para te amar. nataka niishi kwa kukupenda. Eu quero viver para te servir, Senhor. Nataka kuishi kwa kukutumikia. Eu quero viver para te adorar. Nataka kuishi kwa kuabudu. Para um dia, Senhor, Siku moja Bwana, eu viver contigo ili niweze kuishi na wewe no céu mbinguni por toda a eternidade. milele na milele. Jesus Cristo é o Senhor. Bwana Yesu ni Bwana. Jesus Cristo é o meu Salvador. Yesu Kristo ni mkombozi wangu. Glórias a ti, Senhor. Utukufu kwako Bwana. Amém. Amina. Stop.